Com 7-1 no Senado, aumenta a chance de Lula deixar de concorrer. Aí um texto elucubrando sobre isso. Enfim, os autores da manchete que eu achei muito... Tô gostando de ver esse clima. Erros de Lula ao sofrer goleada abalam a imagem de uma lenda política que dá sinais de desgaste. Especulações sobre a Haddad Alckmin como candidato já foram feitas e podem se fortalecer. Aí vem o Fábio Zanini. Desastrosa para Lula. Derrota gera dúvidas sobre capacidade de reação do governo. A derrota por larga margem na indicação de Messias deixa dúvidas sobre a capacidade de reação de governo e abre perspectivas sombrias para a campanha eleitoral que se avizinha. Embora obviamente não seja determinante para o resultado eleitoral em si, dá uma injeção de ânimo na oposição e aumenta exponencialmente a crise no governo que perde credibilidade e qualquer condição de ditagem da política. Se até Dilma, uma presidente com aversão ao jogo político, conseguiu aprovar a indicação de Fachin para o Supremo em 2015, às portas do impeachment, o que falar do fracasso do Lula? A imagem que fica é de um governo paralisado, sem articulação política, com o presidente em fim de carreira. Esquerda fala em crise e pede mobilização do povo contra o Congresso. Aí o povo vai, o povo vai. Não vai dar tempo de comentar hoje, estou olhando aqui o horário. Um levantamento na CNN, 71% das menções nas redes sociais foram em tom de celebração pela rejeição do Messias. 71%. Tu acha que o povo vai pra rua fazer um enfrentamento pelo Lula? Ô, Jesus, ô, Boulos. Ah, Boulos. Ah, Glauber Braga, tá ali. Boulos afirma que eles são a Messias, faz parte de uma aliança entre o bolsonarismo e chantagem. Glauber Braga sugere que Lula indica a mulher negra pra vaga no Supremo. Oh. É aqui duas postagens. Ali tá o déjà vu. Christian Lynch. Difícil minimizar a extensão do desastre real e simbólico da derrota do governo hoje na indicação de Messias ao Senado. Foi histórica, foi humilhante, foi demonstração de fraqueza, de incompetência, de desconexão. Se Lula não der agora um cavalo de pau para mostrar que está acordado, sintonizado com o que está acontecendo, a situação vai ficar ainda difícil. Aí o Davidson, déjà vu de 2014 e 2015, e a política eleitoral é só um dos aspectos. Eita! Teve, além da política eleitoral, teve, Lula viu o sol nascer quadrado. E a esquerda se viu numa crise que até hoje não saiu. Um governo fazendo enorme esforço para prevalecer na urna, uma coalizão de insatisfeitos cada vez mais numerosa e agressiva. Eita, o choro dos petistas alegra o meu dia. Aí nossos companheiros, o companheiro Mauro Lopes, o companheiro Crepe, debateram aí esse clima de fim de feira. Cadê esse vídeo, pai? Mano, tá aqui. O baque foi grande e a preocupação com as indicações ao Supremo que Flávio fará, caso ganhe as eleições, já entram no radar. Os dois principais articuladores para a derrota de Lula no Senado foram Alcolumbre e Flávio Bolsonaro. E hoje a gente vai ver outra derrota cachapante. E aconteceu que foi o pé da dosimetria. A esquerda, mais honesta, para dar os méritos de Flávio, do que Silvio Grimaldo. O homem que Nicolas fica impulsionando e que boleta lá no Clube do Livro do Paulo Melo. Aquele vereador que o Nicolas quer lançar para candidato lá no Paraná, que manipulou o vídeo, né? Pra tirar o pedaço que fala que a campanha falava lá, única deputada e tudo mais. E que o Nicolas usou pra sair atacando um monte de gente. Mas vamos ver aqui a turma da esquerda. Dormi 2h30, mas assim, eu falei, tô atarantado, porque realmente o que aconteceu ontem no Senado, bom, não acontecia há 132 anos, só pra gente ter uma ideia do tamanho do que aconteceu. A derrota política do governo Lula ontem, o governo praticamente está encerrado, pelo menos é a minha avaliação. Quer dizer que perdeu a eleição? Não. Mas este governo Lula 3, a governabilidade do governo foi atingida no coração, vai se arrastar até o fim do mandato. Hoje nós vamos ver mais uma derrota cachapante do governo, né, agora não apenas no Senado, mas no Congresso Nacional, com a aprovação da anistia parcial, com a derrubada dos vetos de Lula ao projeto que o Congresso já havia aprovado de anistia parcial ou dosimetria, como queiram, tá? E aí nós podemos preparar que haverá outras derrotas, viu? Haverá outras derrotas de Lula, estão desenhadas à frente. O próprio Palácio Planalto já está contando que perdeu. Com a derrubada dos vetos, Lula sai de fato como o grande derrotado, muito mais do que Messias. Messias é uma figura menor, né, em relação a essa história toda. E aí é isso, né? Olha o tamanho da derrota de Lula. Só Floriano Peixoto, em 1894, foi derrotado. Nenhum outro presidente da história da República teve indicação sua negada pelo Senado. Esse é o tamanho da derrota. Esse é o tamanho da derrota de Lula. E eu já adianto para vocês, se Lula fizer mais 4 indicações, também vai ser derrotado no Senado, como foi Floriano Peixoto. Então esse é o tamanho da derrota de Lula. E isso tem um poder simbólico muito grande. Importante dizer isso, né? Lula se comparou muitas vezes ao longo dos seus mandatos a Getúlio Vargas.
né, dizendo que não, que ele era o novo Getúlio, né, tem gente que fala maior que Getúlio, mas ele vai terminando a sua trajetória como presidente da República igualado a Floriano. E não a Getúlio. Olha o tamanho da derrota, né? O tamanho da derrota simbólica que Lula teve, né? Então, como eu digo sempre, os símbolos têm uma importância, mas uma importância muito, muito grande. Muito grande. A derrota de ontem tem muitos articuladores na derrota de ontem. Articuladores que jogaram para a derrota e articuladores que jogaram para a vitória e que naufragaram completamente. Os dois principais no Senado foram Alcolumbre e Flávio Bolsonaro. Lembram-se que ontem, eu tinha dito anteontem, acho que foi ontem, que o Alcolumbre tinha dado... O governo estava dizendo que o Alcolumbre havia sinalizado que iria apoiar e que ia viabilizar a eleição do Messias. Mas que, anteontem, né, isso tinha sido anteontem, na verdade, hoje é quinta, né, na terça-feira, mas que na terça-feira ele tinha estado com Flávio Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro tinha avisado a bancada da extrema-direita que o acordo estava feito, e que Messias seria barrado, que é o que aconteceu. Essa foi a principal articulação para a derrota de Lula. E esta derrota será complementada hoje, quando o Congresso Nacional, então, mais Câmara, né, como Senado mais Câmara, devem derrubar o veto, que se chama dosimetria, né? É a anistia parcial. E pelo que está colocado, é aquela questão que eu coloquei antes, a possibilidade de uma vitória do Flávio Bolsonaro já começa, os políticos eles já começam a precificar, já começam a negociar uma indicação de um futuro governo do Flávio Bolsonaro. E aí ele teria, só também para falar com o pessoal, se não me engano, ele teria 4 indicações ao Supremo, tá, gente? Se ele ganha essa eleição, junto com essa, 3 mais essa que sobrou aí, que eles rejeitaram o Messias, né? Então, nesta altura do campeonato, Lula ainda é favorito para as eleições ou não mais? Olha, hoje, na calor do momento, no pós-derrota e na outra derrota que vai acontecer hoje, eu acho que não mais. Eu acho que ele começa a perder o favoritismo. Claro que ele pode ganhar, a situação é muito dinâmica, a situação ainda é muito... A política é muito inconstante, né? Mas ele começa a perder o favoritismo para mim. Perfeito. Imagina a dor de um esquerdeiro tendo que admitir que Lula não é o favorito. E que Flávio vai indicar 4 nomes para o Supremo. Ai, que gostoso, viu? Como eu tô triste, hein, Lula?